Então eu falei sobre o gráfico do ponto de equilíbrio, né? Que como vocês podem ver aqui, ele representa o exato instante em que a empresa atinge uma situação de equilíbrio. E nessa situação de equilíbrio, ela não apresenta nem prejuízo, mas também não vai apresentar lucro. Então essa área abaixo do ponto de equilíbrio, a gente denomina de área de prejuízo. E a área acima, né, do ponto de equilíbrio, a gente chama de área de lucros, ou, de outra forma, margem de segurança. Tá? Então, acima de 5 unidades, obviamente, né, eu teria uma situação em que a cada unidade vendida eu teria um valor de lucro. Tá? Então, acima do ponto de equilíbrio, ou seja, na área de lucros, a gente vai ter a margem de segurança. Então, só para exemplificar aqui, né, a minha margem de segurança é de 1, 2, 3, 4 e 5 produtos. Então, eu tenho 5 produtos de ponto de equilíbrio e mais 5 produtos de margem de segurança, ou seja, aqueles produtos que vão me propiciar lucro. Se eu produzir e vender abaixo de 5 unidades, eu vou estar numa situação de prejuízo, como vocês podem ver aqui nessa tabela. Né? Então, até 4 unidades, a empresa obtém um resultado negativo. Com 5 unidades, ela apresenta uma situação nula, ou seja, não tem prejuízo e nem lucro. E acima de 5 unidades, 6, 7, 8, 9 e 10, ela apresenta o quê? Ela apresenta lucro. Então, essas 5 unidades aqui, ó, adicionais, acima do ponto de equilíbrio, é que representam a minha margem de segurança. Mas eu vou falar mais para frente sobre esse assunto. Tá? Vou trazer mais detalhes. Em seguida, eu falei sobre os diferentes tipos de ponto de equilíbrio que nós podemos ter. Né? São 3, né? Ponto de equilíbrio contábil, ponto de equilíbrio econômico e ponto de equilíbrio financeiro. Essa empresa X foi a empresa que eu apresentei nos slides para vocês na aula passada. Né? Essa empresa tem apenas um produto, que é o produto Y, e ela apresentou essas informações aqui durante esse período. Tá? Preço de venda, custo e despesa variável unitário, custo e despesa fixo, depreciação, calculada à parte, né, mas que está inclusa dentro dos custos e despesas fixos, patrimônio líquido e a remuneração esperada pelos sócios ou proprietários, que é de 10%. Então, o custo de oportunidade é representado aqui pelo percentual de 10% e pelo valor de 26.712, né, que é calculado mediante a multiplicação pelo percentual de custo de oportunidade. A nossa margem de contribuição unitária aqui, ó, é de 371. E ela nada mais é do que o preço de venda menos o custo de despesa variável. Então, nós temos a margem de contribuição unitária. E para que ela é importante? Porque ela vai aqui na parte de baixo, tá? Ela vai aqui na parte de baixo dessa nossa relação, dessa nossa divisão aqui, tá? Então, nós vamos dividir, né? Para achar o ponto de equilíbrio contábil, né, nós vamos fazer a relação dos custos e despesas fixos pela margem de contribuição unitária. Tá? Então, o que representa os custos e despesas fixos? Representa um valor de 155.820. E isso é dividido pela margem de contribuição unitária. Tá? E o que representa o resultado dessa equação? Bom, primeiro que essa equação aqui, ela é dada em quantidade. Tá? Isso quer dizer que, para cobrir o valor de 155.820 reais de custo de despesa fixo, eu preciso produzir essa quantidade de unidades. Tá? Preciso produzir e vender 420 unidades.
Se eu quiser saber quanto que esse valor aqui representa em termos de receita, basta multiplicar, né, a quantidade de unidades pelo preço de venda. E aí eu vou ter qual é o valor da receita necessária, que é representada pelas 420 unidades, para cobrir os custos e despesas fixos. Então, quando vocês forem analisar, vocês têm que pensar sempre assim, ó, qual é o montante de unidades que tenho que produzir e vender para que consiga cobrir os custos e despesas fixos. Tá? O ponto de equilíbrio econômico, né, além dos custos e despesas fixos, a gente usa também adicionar o custo de oportunidade, ou seja, o retorno esperado pelos sócios, né? Então, se, por exemplo, esse valor fosse, né, de 20%, né, o custo de oportunidade aqui seria de 53.424. Então, eu teria que vir aqui na fórmula e colocar os 53.424. Então, além de somar os custos e despesas fixos, eu tenho que somar o quê? O meu custo de oportunidade, meu retorno esperado. Tá? À medida que esse retorno for aumentando em termos de percentual, vocês vão ter que calcular e colocar o custo de oportunidade aqui. Tá? Tudo isso dividido pela margem de contribuição unitária. Certo? Ou seja, então, o ponto de equilíbrio econômico seria a soma dos custos e despesas fixos, né? Os custos mais despesas, mais custos e despesas fixos, mais custos de oportunidade, dividida pela margem de contribuição unitária. Então, para que eu consiga dar conta de cobrir os custos de despesas fixas e mais esse valor de custo de oportunidade, eu preciso produzir e vender 564 unidades. O ponto de equilíbrio financeiro. O ponto de equilíbrio financeiro, ele representa uma espécie de ponto de equilíbrio das finanças da empresa. Tá? Então, quando a gente vai calcular o ponto de equilíbrio financeiro, nós comumente descontamos a depreciação, porque ela não tem representatividade financeira. Ela não é uma despesa paga, é uma despesa apenas contábil. Então, a gente desconta essa depreciação porque ela não representa um desembolso de caixa ou banco. Mas, se eu tiver alguma amortização de empréstimo que eu precise realizar nesse período, eu tenho que adicionar essa amortização de empréstimo. Ou seja, se eu tiver empréstimos a pagar, significa que o valor da parcela do empréstimo deste período eu tenho que acrescentar aqui nessa equação. Tá? Então, vamos imaginar que eu tenho aqui, né, o meu custo de despesa fixo e o meu valor de depreciação, que é esse 22.260. Então, eu vou descontar os 22.260, que representa a depreciação do meu custo de despesa fixo. E vou dividir isso pela margem de contribuição unitária. E aí eu vou ter, né, quantas unidades eu preciso produzir e vender para que dê conta de cobrir os custos fixos descontados a depreciação. Né? Se você pensar que o custo fixo é isso e vai ser descontado, né, isso, vocês podem perceber que o custo fixo vai diminuir, né, porque foi descontada a depreciação. Então, sobre esse valor aqui, né, quantas unidades eu preciso produzir para dar conta de cobrir esse valor? E é isso que a gente vai fazer. Então, a gente vai somar os custos de despesas fixas, descontar a depreciação e dividir pela margem de contribuição unitária. Então, eu preciso produzir e vender 360 unidades. Observe que é abaixo das 564, porque o valor aqui do custo de oportunidade é maior. Mas vamos imaginar que eu tivesse que também amortizar um empréstimo, ou pagar o empréstimo. Eu teria que acrescentá-lo aqui na equação, né?
e dividir pela margem de contribuição unitária e verificar quantas unidades eu precisaria produzir e vender para que eu atingisse o ponto de equilíbrio financeiro. Ah, mas aí vocês vão perguntar, eu preciso fazer os 3 pontos de equilíbrio? Precisa, né? Porque cada um representa uma situação. Isso aqui representa a situação contábil, isso aqui representa a situação econômica, e isso aqui representa a situação financeira. Então vamos imaginar que essa empresa, né, contraiu um empréstimo de 600 mil reais, né, para um período de, sei lá, 6 anos. Sendo que a primeira parcela vence neste período. Ou seja, né, se são 6 anos, então eu vou fazer aqui, né, 600 mil dividido por 6. Então, eu tenho uma parcela de 100 mil reais que eu preciso amortizar ou pagar nesse período. E isso implica um desembolso financeiro, tá? E para que eu possa cobrir esse desembolso financeiro, é óbvio que eu vou ter que produzir e vender mais unidades, tá? Então, o que eu vou fazer aqui nesse ponto de equilíbrio financeiro? Então, além dos 155.820, né, os 22.260, eu vou ter que somar também o quê? Vou ter que somar esses 100 mil aqui, que é a amortização de empréstimo. Então, minha quantidade aqui vai mudar, né? Ela vai ser mais ou menos assim, igual a soma, né, de 155 mil, né, menos 22.260, vou pegar aqui embaixo emprestado, mais os 100 mil da amortização de empréstimo, e vou dividir isso pela margem de contribuição unitária. Então perceba, né, o que antes era de 360 unidades, como eu tenho que amortizar um empréstimo, eu vou ter que produzir e vender mais unidades do que de costume, do que eu precisaria numa situação financeira anterior. Tá? Então, esses são os 3 tipos de ponto de equilíbrio. Mas observe, é fácil calcular o ponto de equilíbrio quando você tem apenas um produto. Mas e quando você tem mais de um produto? E aí, como é que fica? Né? Nem sempre a empresa vai produzir apenas um produto. Ela vai ter, né? Normalmente ela tem mais do que um. E aí chega o raciocínio da aplicação do ponto de equilíbrio, né, para mais de um produto, né, ou para múltiplos produtos. E a primeira situação que nós podemos ter é uma situação em que os produtos possuem margem de contribuição igual, como eu mostrei lá no slide para vocês. Então, produtos, né, que tenham margem de contribuição unitária igual, que é o caso aqui, ó. Como eu achei essa margem de contribuição? Preço de venda menos custo variável. Preço de venda menos custo variável. Então, ambos os produtos alfa e beta têm margem de contribuição de R$400. Tá? Então, isso significa o quê? Que para encontrar o ponto de equilíbrio, e esse ponto de equilíbrio aqui é em quantidade, tá? Primeiramente, né? O que eu vou fazer? Né? Eu vou verificar qual que é o custo de despesa fixo mensal. Aqui é 30 mil. Então, o que eu vou fazer para calcular o ponto de equilíbrio dessa empresa? Vou pegar e dividir, né, o valor dos custos de despesas fixos pela margem de contribuição unitária. Mas qual das margens de contribuição unitária? Do alfa ou do beta? Tanto faz. Porque ambos têm o quê? A mesma margem de contribuição. Então, basta que eu venha aqui, ó, e coloque o valor de R$400, que é a margem de contribuição, tanto de beta, de alfa, quanto de beta. E aí eu vou ter o quê? Eu vou ter, como resposta, a quantidade de unidades que eu tenho que produzir. 75, certo? 75 o quê? 75 margens de contribuição. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho que produzir 75 unidades de alfa ou de beta, ou de ambos. Eu posso produzir, por exemplo, né,
vou exemplificar aqui. Eu vou produzir 45 alfa, tá? E, sei lá, 30 beta, tá? Nesse mês. No mês seguinte, eu produzo lá, sei lá, 50 de beta, né? E 25 de alfa. Por que tanto faz? Porque ambos têm a mesma margem de contribuição, tá? Ou seja, em termos de resultado, os dois me representam o mesmo valor, a mesma margem de contribuição. Então, tanto faz eu produzir alfa ou beta, contanto que eu produza o quê? 75 unidades. Mas aí vem uma outra situação, né? Mas e se os produtos tiverem margem de contribuição diferentes? O que normalmente acontece, né? Por exemplo, eu tenho 3 produtos lá, alfa, beta e gama. Cada um tem o seu preço de venda, o seu custo variável e a sua margem de contribuição unitária, né? Que é a diferença do preço de venda menos o custo e despesa variável unitária, né? E aqui eu tenho as quantidades vendidas de alfa, beta e gama. E vocês podem perceber que o produto gama, que tem uma margem de contribuição maior, ele está sendo produzido e vendido em quantidade maior. E aí, como que resolvo esse problema, né? Quantas unidades eu preciso produzir e vender de alfa, beta e gama? Qual que seria a quantidade necessária no ponto de equilíbrio, né? É isso que a gente vai calcular. Então, antes de calcular, eu preciso verificar qual que é o custo de despesa fixa mensal. Então, 45.300 é o meu custo de despesa fixa mensal. E aqui eu tenho o meu mix de produtos ou de produção, né? E aí, o que eu vou fazer? Bom, eu vou fazer uma análise vertical simples de percentual e verificar, por exemplo, na quantidade vendida, né, quanto que representa cada um dos produtos, alfa, beta e gama. Eu sei que o produto gama tem 120 unidades de quantidade vendida, né? Então ele produz e vende 120 unidades. Beta 30 e alfa 50. Então quanto que é a representatividade de cada produto? Eu faço isso através dessa análise vertical, tá? Então, como é que eu vou fazer essa análise vertical? Primeiro eu vou somar todas as quantidades, certo? E aí eu tenho, né, 200 unidades. E em seguida eu vou fazer uma análise de representatividade, né? Ou seja, eu vou pegar lá, dividir a quantidade vendida de alfa pela quantidade total. Isso vai me representar o quê? 25%. Né? Ou seja, né, o que representa a quantidade de itens vendidos de alfa? 25%, né, da minha quantidade vendida. A mesma coisa eu faço com beta. E a mesma coisa eu faço com gama. E somados os três, eu tenho o quê? A totalidade de 100%. Em seguida, eu vou pegar e multiplicar, né, esse percentual de representatividade pela margem de contribuição de cada produto. Então, pego a sua representatividade e multiplico pela sua margem de contribuição. Né? E aí eu vou ter o quê? E aí eu vou somar esses 3 itens aqui, ó. Tá? Encontrando o que a gente chama de média ponderada, né, dos 3 produtos. Tá? E aí o que eu vou fazer? Vou pegar o custo de despesa fixa, né, e dividir pela margem de contribuição média que eu encontrei aqui, ó, pela soma dessas médias ponderadas, dessas margens de contribuição média ponderadas. E aí eu vou ter o quê? A quantidade, né, o ponto de equilíbrio, quer dizer, de quantidades de produtos que eu preciso vender. Eu preciso vender 120 unidades, ok?
Mas quantas unidades de cada produto eu preciso produzir e vender? Né? Diferente dessa situação aqui em cima, que tanto faz eu produzir alfa ou beta, porque tem a mesma margem de contribuição, aqui embaixo é uma situação um pouco diferente, né? Então, eu tomo como referência essa minha análise de participação nas vendas que eu calculei. E aí eu multiplico essa quantidade do ponto de equilíbrio por esse percentual de participação. E ao fazer isso, né, eu vou encontrar o quê? A quantidade de alfa, quantidade de beta e a quantidade de gama que eu preciso produzir. Então, eu preciso produzir 30 alfas e vender, né, 18 betas e 72 gamas, que somados, né, vão representar a quantidade do ponto de equilíbrio, ou seja, 120. Beleza? Então, quando nós temos uma situação em que nós temos diferentes tipos de produtos com diferentes margens de contribuição, nós temos que fazer esse procedimento aqui. Fazer uma espécie de margem de contribuição média ponderada. Tá? Um outro conceito que eu passei, né, também na aula passada, tem a ver com ponto de equilíbrio em valores de receita. E o que representa isso? A gente vai pegar, por exemplo, uma demonstração de resultado, né, como essa aqui, onde a gente tem a receita de venda, né, custo variável dos produtos vendidos, despesas variáveis de vendas, né, e a margem de contribuição. Então, você perceba aqui, né, que a receita representa 100%, que o custo variável dos produtos vendidos representa 60%, né, dos 500 mil, né, que a despesa variável representa 10% dos 500 mil e que nossa margem de contribuição representa 30% desse valor da receita. Então, para a gente calcular, né, um ponto de equilíbrio nessa situação, a gente meio que faz um processo de dedução. Então, a gente pega lá o custo de despesa fixa, né, que aqui foi de 130, e divide pelo percentual encontrado aqui de margem de contribuição, que é 0, né, que é 30%, ou 0,3. E aí a gente vai achar o valor da receita do ponto de equilíbrio. O valor em reais da receita do ponto de equilíbrio. Eu não recomendo fazer esse método aqui, tá? Porque é um método dedutivo e você pode errar. O mais indicado, quando você tem um mix de produtos, é fazer esse método aqui. Okay? E mais uma vez, quando você tem produtos com margem de contribuição iguais, né? Então vocês podem fazer aplicando essa situação aqui.